Atos capítulo 5, do verso 17 em diante, vai falar sobre a perseguição dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Uau! Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhe comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Até esse ponto, Deus e Pai amado, abençoa essa reflexão. Queridos irmãos, que cena inusitada, né? Os apóstolos são presos. Essa passagem aqui é logo em seguida mesmo, né? A igreja começa dando seus primeiros passos, evangelizando, falando. Os judeus estavam com aquele sentimento de culpa, porque toda a trama judaica foi para que Roma executasse Jesus, porque eles não podiam executar Jesus, eles não podiam matar. Então, eles não podiam matar, usaram Roma para que Roma matasse Jesus. O sistema do Estado para o Estado matar quem eles queriam matar. Então, eles aí criaram a cena de que Jesus se dizia igual a César, melhor do que César, maior do que César, e etc. E fizeram aquela confusão toda. E aí Jesus, então, acabou sendo morto por Roma. Roma matou Jesus. No entanto, a boca do povo, todo mundo sabia que Jesus não queria ser César, que Jesus não estava nem aí para César, não estava aí nem ainda para aquele rei, porque ele, inclusive, disse que o reino dele não era desse mundo, ele era um rei de um outro mundo, não era desse mundo. E todo mundo sabia, porque todo mundo ouvia, e todo mundo sabia que aquilo era um grande embuste. E as consciências começaram pesando. As cabeças começaram pesando as suas consciências. É isso que estava acontecendo ali. Nós matamos, olha, o povo está falando que a gente matou aí, ó, Jesus e tal, né? Caiu na nossa conta. E no discurso de Pedro isso fica bem claro, porque ele diz isso, no discurso de Pedro. E isso lastra. Você sabe que uma notícia dessa é uma notícia que lastra. E agora, mandaram então prender os apóstolos para que no dia seguinte eles fossem julgados lá pelo Sinédrio e eles dessem um corretivo nos apóstolos, tal. Só que o anjo foi lá e abriu a cadeia. O anjo chega lá, abre a cadeia, eles vão embora e o anjo diz: vamos para o templo e continua falando lá sobre as palavras da vida. Quer dizer, não era para fugir, para sair correndo, não. Vão para o templo. E eles aí voltam para o templo e nesse meio tempo chegam os sacerdotes. Manda pegar, traz os camaradas lá que a gente prendeu ontem. E aí a cadeia estava fechada, o sentinela estava na porta, estava tudo certo. E aí quando o sentinela abre a porta, cadê os caras? Mas como? Ninguém passou aqui? E foi, gente, olha que cena. E olha que constrangimento também para chegar para os sacerdotes e o sinédrio dizer: olha, a cadeia estava fechada, os sentinelas estavam na porta, mas não tinha ninguém lá. Mas como? Eles subiram, evaporaram, atravessaram a parede? Eu não sei o que comentaram naquela hora, mas um milagre ali aconteceu. Aí chega alguém. Nesse meio tempo, nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. E eles ficaram assim:
como isso aconteceu. Se a cadeia estava trancada, se os sentinelas estavam à porta. Bom, a gente sabe porque aqui no texto diz que o anjo abriu a porta e o anjo teve cuidado. Eu vou trancar a porta de novo para eles ficarem com essa minhoca na cabeça. Vou trancar a porta de novo, e aí o anjo trancou a porta de novo, tal, e eles ficaram, como isso aconteceu? Bom, sei dizer a vocês que mandaram pegar os camaradas de novo. E aí agora a gente continua a leitura. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Foi Roma que o crucificou. Esse era o ponto aqui. Vocês estão falando aí sobre a doutrina dele? Ainda querem jogar essa má fama para cima de nós? Esse era o problema. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a que vocês mataram. Novamente ele fala, a quem vocês mataram. Não foi Roma que matou não, tá? A quem vocês mataram. A gente viu direitinho, Pilatos lavou as mãos. Ele não queria fazer isso. Vocês pressionaram. Vocês gritaram. Vocês o mataram. Novamente Pedro, cheio de unção, fala isso debaixo das barbas da autoridade. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Verso 30. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Eles tomaram na cara naquela hora. Eles, caramba, que absurdo dizer uma coisa dessa para a gente. Que absurdo dizer um negócio desse. Eles ficaram possessos, com raiva naquela hora. Vamos matar esses camaradas. Eles não vão sair vivos daqui. Que atrevimento chegar e falar na cara do sinédrio, do conselho maior do seu povo, uma calúnia dessa. Foi assim que eles estavam, indignados. Eles agora estavam sendo, entre aspas, acusados de assassinos de Jesus. Vocês o mataram. A cruz era de Roma, mas quem mandou matar foram vocês. Mas, verso 34, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então, disse ao sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Gamaliel, muito provavelmente, ele era uma pessoa muito respeitada. Muitos aprenderam aos pés de Gamaliel. Era um mestre da lei, um fariseu que tinha uma projeção muito grande no meio daquele povo. E ele, então, chama os israelitas para uma reflexão. Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer com estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Você pode até dizer assim, poxa, 400 homens são poucas pessoas, né? Poucas pessoas.
Mas uma cidade, nesta época aqui, a média das cidades tinham 150 pessoas. Uma cidade tinha 150 pessoas na época de Jesus. Não, pastor, Corinto tinha mais. Não, pastor, Éfeso tinha mais. Sim, essas cidades que tinham mais de 150 pessoas, elas tinham também algo a mais a oferecer. Ou era uma cidade portuária, ou era uma cidade que era passagem de mercadores, ou era uma cidade que tinha algum tipo diferenciado de comércio, um templo lá, enfim, ele tinha algo a mais nessa cidade. Se ela não tivesse o tal de algo a mais, se ela não fosse um centro comercial, se ela não fosse, ela teria 150 pessoas. Então, cidades com mais de 150 pessoas no mundo antigo era, vamos dizer assim, 10% das cidades. Contava-se nos dedos essas cidades. E quando um homem consegue reunir 400 pessoas, 2 cidades e mais alguma coisa com ele, ele então, dentro dessa compreensão dessas pessoas aqui, era alguém muito importante e tinha algo muito relevante a ser dito. Ele fazia uma diferença, ele sabia levar aquelas pessoas a acreditar naquilo que estava apresentando. E Gamaliel, então, cita esse exemplo. Gente, não adianta. Outro dia, apareceu aí um tal de Teudas. Ele estava dizendo que ele era alguma coisa, reuniu 400 pessoas. Mas no final, ele morreu e os seus discípulos dispersaram. Esse Teudas deve ter dado trabalho para eles. Depois desse, levantou-se um tal de Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento. E levou muita gente consigo. Também foi morto. E todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Quer dizer, cara, vocês estão preocupados com isso? Deixe, porque aquilo que não é verdadeiro some por si só. Deixe, porque aquilo que não é de Deus não prospera. É isso que ele está dizendo. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Se esse movimento aí de Pedro, de João, se esse movimento aí vier de homens, for coisa da cabeça deles, é porque eles falam muito bem, é porque eles são eloquentes, porque a nação está comovida com a morte da cruz. Se isso for por isso, vai ser destruído, daqui a pouco eles morrem. E ninguém lembra mais disso. Será esquecido. Olha o argumento de Gamaliel. Mas se vem de Deus, vocês não podem destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. Ah, não, mas se esse pessoal vem de Deus, não tem como destruir. Vocês matam esses aí, vem outro. E ainda tem um problema. Vocês serão acusados no final de terem lutado contra Deus. Porque não tem como você segurar a obra de Deus. Não tem como você parar a obra de Deus. Não tem como você fazer tropeçar a obra de Deus. Olha se Deus tropeça. Olha se Deus é limitado pelos homens. Se Deus pode ser contido em algum lugar. Deus não pode ser contido em lugar nenhum. Deus não tropeça. Deus não erra. Gamaliel estava dizendo isso para ele. Se isso é de Deus, não vai ter jeito. Mata esses e os outros vão continuar falando. O carpinteiro morreu. E aí, ó, o que aconteceu? Está todo mundo falando. Mata esses agora. Se for de Deus, isso vai continuar, não vai ter jeito. Gente, eu queria que Gamaliel ressuscitasse hoje e visse, porque ele não viu, né? Ele não viu. Ele morreu, ele não viu nem um século passar, que fará 21 séculos depois. Ele não viu um século passar, que fará 20... Gente, nós somos os cidadãos, os crentes de 21 séculos depois. Não existe ideia que tenha sobrevivido como o cristianismo sobreviveu há 21 séculos. Porque nós somos livres.
Você não está aqui obrigado. Você está aqui de livre e espontânea vontade. Você pode ir embora a qualquer momento. É só você dar na sua telha ou você achar um motivo. Diferente, por exemplo, se nós fôssemos... Eu não vou falar para não citar a religião dos outros. Mas você conhece uma outra religião lá do Oriente, né? Que você não pode sair dela. Se sair, desertou. Você conhece, né? Estão crescendo dessa. Estão crescendo, mas isso não é crescimento, isso é inchaço. Matam os outros, os radicais. O cristianismo sobreviveu a perseguições. Nunca revidou. Nunca mandou matar ninguém. Nunca enfiou de goela abaixo a sua doutrina. É uma obra do amor. É uma obra onde as pessoas se amam. É uma obra onde a gente zela pelo bem. Não devolve com o mal que recebemos. Como é que uma gente dessa sobrevive num mundo cada vez pior? Gamaliel morreu sem saber que estava certo. Gamaliel morreu dizendo assim, olha, se essa obra é de Deus, gente, se essa obra é de Deus, não tem como, vocês vão matar esses caras, vem outros. E aí vai terminar assim, ó. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Gente, olha, imagina 15 dias depois dessa reunião, um mês depois dessa reunião, olha, os caras estão lá no templo, lá, ensinando que Jesus é o Cristo. O Cristo é esperado pela nossa nação e que a nossa nação não recebeu, muito pelo contrário, o matou. Um mês depois estavam lá. 2 meses, 3 meses. Estavam lá. O Sinédrio, por aqui. 21 séculos depois, estamos nós aqui. Fruto deste início. 21 séculos depois, estamos nós aqui. Lógico, dentro de uma outra cultura, dentro de um outro contexto social, somos extremamente diferentes daquele povo de antes, mas com o mesmo sentimento. Jesus Cristo é o Senhor. E essa obra, ela continua lastrando do mesmo modo que nesse dia aqui. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, que Jesus é ungido. Ungido de Deus. Estamos nós aqui. Eu gostaria que a igreja entendesse a necessidade de nós intensificarmos esta ideia, porque foi esta ideia que fez esse evangelho chegar até nós. Um evangelho diário, um evangelho pregado de casa em casa, um evangelho que não tinha igreja, inclusive, nessa ocasião, que isso não existia. Eles iam para o templo judaico porque eles não se entendiam ainda como cristãos, isso nasceu depois. Iam para o templo, quem não tinha templo não ia para templo, mas fazia em casa. Era uma religião da casa. Nós precisamos, irmãos, honrar essa ideia. Porque se não fosse esta ideia, estes homens, esta coragem, nós não estaríamos aqui. Glória a Deus, irmãos. Essa ceia só existe hoje aqui por causa disso aqui. Porque ela é de Deus. A igreja foi instituída muito tempo depois. Depois da sua instituição, nunca mais faliu. É a maior multinacional do mundo.
está presente em todos os países, em todas as línguas. A maior multinacional do mundo. E quando botarem, sei lá, uma base na Lua, a gente vai estar lá na Lua também. Quando disserem assim, agora tem foguete para a Lua, para Marte, não sei o que, tal. Então, a igreja vai estar lá também em Marte, vai estar lá na Lua também. O pastor está delirando agora começou a delirar. Estou dizendo para você que essa igreja está em todos os lugares, desde a sua fundação. É nisso que você está envolvido. Está envolvido com a igreja? É nesse projeto de Jesus Cristo que você está envolvido. Um projeto que não acaba. Projeto que vai em frente. Projeto que multiplica. Projeto que cresce. Projeto que avança. Pastor, mas tem muita gente dando mau testemunho. Sempre teve. Ananias e Safira já foi o primeiro mau testemunho lá. Queriam enganar os apóstolos. Olha só, mau testemunho. Mentiram com dízimo. Que não era nem um dízimo ainda. Era o terreno que eles venderam. Mentiram. A gente vendeu, portanto, olha só, gente de mau caráter sempre existiu. Nem isso destruiu a igreja. Que a igreja se fundamenta no poder de Deus. E o poder de Deus não faz negócio com o mundo, não faz negócio com essa gente. Mas elas estão aí, pastor. Tem uns até que tem muitos adeptos, tá? Eu falei, cara, esquece isso. Foco na igreja que vai subir. Esquece as outras. Se a gente chegar lá e encontrar eles lá, a gente se abraça e fica feliz, porque a gente estava errado. Agora, se não, fazer o quê? Não tem o que fazer. Tenho só que cuidar da minha vida. Você cuida da sua vida espiritual, né? E deixa o restante, porque era o que João e Pedro estavam fazendo. Olha, a gente não pode obedecer vocês, porque a gente está numa missão de Deus. Na missão de Deus não faz sentido obedecer os homens. Então a gente vai continuar falando desse nome mesmo. A única coisa que ele está fazendo é falando desse nome. Vocês estão incomodados aí? E até hoje se fala desse nome, e por isso nós estamos aqui. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. E para a gente não perder de vista esse momento, nós precisamos continuar falando deste momento. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano,